Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Meu nome é Ednei Farnella, sou pastor auxiliar na AD Cairóis Tijuca, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. E já quero te fazer aquele convite. Você chegou até aqui? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Hoje é dia de escola bíblica dominical. E o papo reto hoje é com a juventude. Quero mandar aquele abraço especial à juventude Soma Cairóis. Ainda não conhece? Segue lá no Instagram, você vai ser abençoado. Um abraço especial para a nossa juventude, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos continuar conversando na revista do segundo trimestre de 2020, que é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje vamos tratar especialmente da lição de número 2. Lição de número 2, intitulada O Chamado de um Líder. Isso mesmo, vamos conversar hoje sobre chamado e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Vamos falar 3 pontos. O primeiro é um novo tempo, o segundo, conselhos para a conquista e o terceiro é reconhecimento, compromisso e promessas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não vai embora. Continua aí, nós vamos conversar muito ainda. O texto do dia está em Josué, capítulo 1, no versículo de número 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A síntese da lição de hoje é essa aqui, olha. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então essa síntese é muito importante para trazermos já para a nossa vida. Já vamos começando a pensar, a refletir sobre isso. Vamos então ao nosso texto bíblico, que está em Deuteronômio, capítulo 34, dos versículos de 1 a 9. Mas antes de nós começarmos a ler, eu queria te dizer que eu quero te dar um presente. Nós vamos disponibilizar as apresentações, os slides que você está vendo aqui, vai estar aqui embaixo, ó, no link que você vai poder baixar em PDF para que você acompanhe essa aula e também seja abençoado, tá bom? Agora vamos então para a nossa leitura bíblica. Nosso texto em Deuteronômio 34, de 1 a 9, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Versículo de número 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar então? Vamos falar com Deus, pedir sabedoria, pedir a iluminação do Espírito Santo para a nossa lição de hoje. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de conversar sobre a Tua Palavra. Ó Deus, te pedimos, nos dá sabedoria, nos ilumina para que possamos ser instrumentos úteis no espalhar da Tua Palavra. Ó Deus, desde já te apresentamos esta pessoa que está conosco, abençoa ele,
Abençoa ela, abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome de Jesus. Amém. Como hoje nós vamos conversar sobre o chamado, eu quero começar fazendo a seguinte observação para você. Não importa a forma, o que importa é o chamado. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, alguns servos de Deus da palavra do Senhor tiveram experiências sobrenaturais em seu chamado. Alguns viram Deus falando no fogo, como foi o caso do próprio Moisés. Outros tiveram experiência sobrenatural, como Paulo teve a caminho de Damasco. Mas eu quero te falar, querido, que nem sempre é assim. Converse com alguém, um pastor que você respeita, um professor que você respeita, um obreiro da igreja a qual você pertence, para conversar com ele e entender como foi o processo de chamado na vida dele. O chamado acontece na vida de todo crente. E nem sempre Deus vai falar audivelmente em nossos ouvidos. No entanto, em todas as vezes, há um falar explícito em nosso coração. Ou seja, Deus te chamou para algo e este algo vai aquecer o teu coração. Algo que realmente Deus impulsiona para que você faça na obra dele ou pela obra dele. Então não interessa a forma, interessa é o chamado. Eu tinha um professor no seminário, pastor Ângelo Marconi, que ele gostava de falar o seguinte: tudo começa no chamado. Então, se eu corrompo o meu chamado, eu corrompo o meu ministério. Eu tenho que ter muito claro, muito nítido na minha cabeça o meu chamado, para que eu venha preservá-lo, para que eu venha cuidá-lo, para que eu venha zelar por ele e assim ser fiel naquilo que Deus está querendo que eu faça. Ou melhor, naquilo que Ele primeiro quer que eu seja, para depois eu fazer da maneira que Ele quer que eu faça. Você vai entender isso que eu quero dizer já já e nós vamos continuar aqui. Acredite, homens de Deus morrem, é natural. E naquele momento nós precisamos entender que apesar da morte de um homem de Deus, a obra de Deus não para. Quantos homens de Deus aí você já conheceu, homens que fizeram a diferença aqui na terra, que já passaram para o Senhor, que já estão lá no céu, já se alegrando na presença do nosso Deus, mas eu e você estamos aqui, e enquanto nós estivermos aqui, precisamos cumprir com a nossa vocação e com o nosso chamado. Chegou a hora de Moisés passar para o Senhor, ir para o céu aos 120 anos de idade. A palavra de Deus fala que o chamado de Moisés foi aos 80 anos. Ele serviu ao Senhor por 40 anos. E aos 120 anos o Senhor o chamou e o Senhor o levou para junto dele. Naquele momento, então, o próprio Josué é comissionado para liderar o povo de Israel. Realmente é um novo tempo. Realmente é uma nova era. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já imaginou o tamanho dessa responsabilidade? A responsabilidade que é colocada no colo de Josué. A responsabilidade que é colocada num homem chamado Josué. Substitui Moisés, um homem que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão depois de 430 anos no Egito. Um homem que conduziu milagres no meio do povo por meio da obra de Deus no deserto. Não faltou comida para o povo, não faltou a sombra para o povo, não faltou fogo na noite para o povo. E quem estava nesta liderança era um homem chamado Moisés, para o qual a palavra de Deus tem a seguinte palavra: não houve antes de Moisés e nem houve depois dele homem com o qual Deus falava face a face, profeta como Moisés, que Deus falava face a face. Aí vem então o Senhor de Josué: você agora vai substituir esse cara. Imagine agora Deus te chamando para substituir o teu professor da escola dominical. Imagine você sendo chamado para substituir o teu pastor. Imagine você sendo chamado para ser o sacerdote aí na tua casa. Entenda, coragem e determinação jamais faltou na vida de Josué, jamais faltaram na vida de Josué. Isso ele já possuía e já mostrou. Nós vemos isso nas guerras lá que foram mostradas em Êxodo. Nós temos esses episódios em que Josué já mostrava a sua valentia
mentia, mas nesse momento Deus estava provando Josué para que a partir desse momento ele com coragem pudesse conduzir o povo de Israel a uma nova etapa, a uma nova jornada, a conquista da terra prometida. Com isso vamos entrar no nosso tópico 1 da nossa lição, que é um novo tempo. E no subtópico 1 é, olha, Moisés morreu. Realmente Moisés havia morrido, então agora é um novo tempo. E aí você percebe, não, mas Josué já servia ao lado de Moisés. Sim, Josué já servia ao lado de Moisés, já tinha recebido muito ensinamento da parte de Moisés. Mas depois de 40 anos de liderança de alguém, é inevitável haver mudanças. Ninguém é igual, não há personalidade igual a outra. Então, depois de 40 anos de liderança mosaica, neste momento entra no novo tempo. Além disso, não só um novo tempo na liderança, mas um novo tempo na situação do povo de Israel. Por quê? Eles estavam vivendo no meio de uma caminhada no deserto por 40 anos, em que eles tinham diariamente a colheita do maná, eles tinham uma nuvem para protegê-los do sol, à noite eles tinham a coluna de fogo para guiar os seus caminhos. Tudo isso para o povo lembrar que Deus estava operando milagres no meio deles. Mas olha só, tudo isso havia chegado ao fim, porque agora é um tempo de novas conquistas, e essas novas conquistas serão então conduzidas por Josué. Observe, os 40 anos que Josué serviu ao lado de Moisés não então adiantariam nada, porque o que ele iria enfrentar, Moisés ainda não tinha enfrentado. Então tudo seria novo, seria uma nova liderança, Josué, serão novos desafios, tanto para o povo de Israel, quanto para o próprio Josué. Então, por isso que Deus é bem claro. E aí nós entramos no subtópico 2 e diz assim, Josué, assuma a liderança. Ele fala, Josué 1:2, levanta-te, pois agora, Josué. Deus, se observa que ele não usou meias palavras com Josué. Ele falou, ô Josué, está na hora de assumir a liderança. Levanta agora e conduz o meu povo, porque você é o novo líder. Agora eu faço a seguinte pergunta. Por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Será que não seria mais fácil Josué ter assumido a liderança ainda com Moisés vivo, que haveria então uma transição, Moisés iria ajudá-lo, Moisés iria conduzir junto com ele tudo aquilo? Querido, entenda, nós precisamos entender que aquele era o tempo de Josué. O tempo de Moisés havia passado. Se tem uma coisa que todo homem de Deus precisa entender, toda mulher de Deus precisa entender, é que nós temos um tempo em determinado lugar, nós temos um tempo em determinada situação, nós temos um tempo em determinado ministério que nós desenvolvemos. E a partir do momento que nós, diante do Senhor, percebemos que é chegado o nosso tempo, nós temos que saber que é o melhor para a obra de Deus. Naquele momento, então, era o tempo de Josué. Outra coisa, com uma liderança tão forte de Moisés, por mais que Moisés nomeasse Josué o novo líder, o povo, de fato, não iria respeitar a Josué, iria respeitar e se remeter a Moisés. Ele estaria vivendo sempre à sombra de Moisés. Deus não queria que Josué vivesse à sombra de Moisés, mas queria que ele vivesse à sombra e à dependência do Deus Todo-Poderoso. Entenda, não pode haver sombra entre nós e o nosso ministério, a não ser o Deus que conduz toda a história. Então, precisamos entender o tempo de Deus, o tempo Kairos. Você pode estar pensando sobre isso. O que tem acontecido com o meu ministério? Será que eu estou estacionado? Será que eu não deveria sair? Querido, entenda, tudo que é no tempo de Deus ocorre na hora certa. A vontade de Deus é soberana e se tiver de acontecer, vai acontecer, porque quem conduz a história é o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa, que é a primeira recomendação. Deus diz, escolheu Josué, levanta para ser o líder, mas ele começa a fazer uma recomendação. Só que a recomendação de Deus não foi quanto ao fazer, mas foi quanto ao ser. E isso é importante, porque todo mundo me pergunta, e para os professores, para os pastores, eu tenho certeza, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei para que Deus me chamou.
E eu sempre falo a seguinte coisa: você não precisa primeiro saber para que Deus te chamou, mas você precisa saber para o que Deus te chamou para ser. Você primeiro precisa ser aquilo que Deus quer que você seja, para depois você entender e começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então a primeira pergunta não é: Senhor, como devo fazer? E sim: Senhor, o que eu devo ser? Se você assim o fizer, entenda, Deus vai tomar conta da tua história. E aí o que Deus falou para Josué? Eu quero que você seja forte e corajoso. Talvez Deus esteja falando isso para você, querido. Eu não estou falando para você aí fazer isso ou aquilo de uma forma ou de outra. Eu quero que você seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E quem era esse Josué? Josué era um guerreiro, todos nós sabemos disso. Josué nasceu no Egito. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Seu nome foi alterado por Moisés, tá? Se nós pegarmos nos melhores comentários bíblicos, nós perceberemos que, na verdade, o nome inicial de Josué era Oséias. Moisés muda o nome de Josué de Oséias para Josué, que significa Jeová é a salvação. Ele aparece na história como um guerreiro valente, Êxodo 17, Êxodo 33. Ele foi um dos 12 espias, lá de Números 13. Foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e morreu aos 110 anos. Então, esse era Josué. Além disso, alguns comentaristas e historiadores afirmam que Josué teria saído do Egito já com 40 anos ou mais, tendo em vista a conta que se faz de trás para frente da idade que ele morreu, porque ele morreu com 110 anos. Então nós precisamos entender, Deus chama Josué, disse: seja forte e corajoso, e outra, tenha iniciativa. Todo chamado requer que nós tenhamos iniciativa. Deus fala para Josué assim, ó: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, naquele momento chegou o tempo de rodear no deserto. Foram 40 anos ali fazendo percorrendo o deserto em torno da terra prometida. Esse tempo parou, esse momento chegou. Agora era o momento de romper com o imobilismo, ou seja, está na hora de avançar. Está na hora de conquistar, e Josué é esse cara chamado para tomar a iniciativa. E o primeiro desafio qual é? Passar o Jordão. Passar o Rio Jordão. Ah, mas é difícil. Passa o Jordão. Ah, mas é pior que atravessar o Mar Vermelho. Josué, passa o Jordão. Eu mandei você passar. Então Deus às vezes pode chamar, e aí você pode pensar assim: poxa, Senhor, mas como eu vou sobrepor esse problema que está na minha frente com relação àquilo que o Senhor me chamou? Deus está falando hoje para você: passa por cima desse problema e cumpre com o chamado para o qual eu te comissionei. Deus está te chamando hoje. Faz valer esse chamado, porque Deus será contigo. Entenda uma coisa: chegou a hora de Josué e o seu povo seguir adiante. Não esqueça, há uma hora da nossa vida que a gente tem que deixar para trás, desarmar mesmo, sabe? E confiar na promessa, confiar no chamado, porque o tempo de Deus havia chegado para Josué. E quem sabe o tempo de Deus está chegando para mim e para você também. Com isso nós encerramos o tópico 1 da nossa lição. Tópico de número 2. Tópico de número 2 é conselhos para a conquista. Deus então dá alguns conselhos para Josué. Ele chama e dá alguns conselhos. O primeiro conselho que Deus dá é esse aqui, ó: não despreze ninguém. Como ele falou isso? Foi na ordem que ele deu. A ordem de Deus é para ninguém ser deixado para trás. Ele diz: todo este povo deve passar o Jordão. Todo este povo. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: o Senhor aprovou aquela segunda geração. Se você lembrar, ou então pegar a última lição que nós falamos, nós contamos a respeito lá do episódio dos espias de Números 13, onde os espias foram, visitaram a terra prometida, quando voltaram disseram: realmente é uma terra boa, realmente é uma terra que tem muita plantação, muita fruta boa, mas lá também tem homens gigantes.
e nós na frente deles somos como gafanhotos. Então eles ficaram com medo e não quiseram tomar posse da terra prometida. Então Deus dá uma seguinte determinação: pois agora vocês vão caminhar no deserto, e desta geração aí ninguém entrará na terra prometida. A única ressalva que Deus deu foi aos seus servos Josué e Calebe. Então é esse momento que nós estamos, essa segunda geração. Na segunda geração, Deus já pensa diferente, Deus já age diferente, fala assim: não, agora todo mundo vai entrar, ninguém fica para trás. Mas naquele momento, independentemente de qualquer contingência, esta terra deveria pertencer a todos aqueles homens que estavam ali com ele. Óbvio, você fala assim: ah, pastor, mas tinha muita gente infiel, tinha muita gente ali que deu trabalho para Josué, muita gente ali que foi desobediente. Querido, Deus não é pego de surpresa, está aqui, ó, ninguém pega Deus de surpresa. No meio do povo havia pessoas cobiçosas, tenebrosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Deus conhece o coração do homem. Deus sabia exatamente o povo que estava saindo do deserto e queria entrar na terra prometida. Olha só o que o salmista, no Salmo 139, diz, versos de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Querido, isso é lindo. Você ainda, substância informe, ainda informação no ventre da sua mamãe, Deus já conhecia todos os teus dias. Deus é onisciente, Deus é atemporal, Deus está aqui conosco nessa aula, aí na tua casa, Deus está na criação e Deus está na consumação. Não há prisões para Deus. Deus é tudo, Deus é o absurdo, Deus é o eterno, Deus é atemporal. Então confie nele quando ele chama, porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Além do mais, Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala, gosta de usar as coisas que não são para surpreender aquelas que são. Aquele povo não era o povo ideal para conquistar a terra prometida. De longe, realmente não era o povo ideal, mas era o povo que Deus queria que conquistasse, porque não seriam eles que iriam conquistar, mas o Deus que guiava cada um deles, queria fazer possível essa conquista. Isso é muito claro quando do próprio chamado de Moisés. Moisés enxerga Deus na sarça ardente. O que era uma sarça? Era uma planta que não dava fruto e não dava uma sombra decente. Não servia de absolutamente nada no deserto. Deus pega aquela planta que não servia para nada, faz ali um fogo que não se consumia, para chamar a atenção de Moisés, e fala por intermédio daquela planta. Deus poderia ter falado com Moisés por meio de um oásis. Deus poderia ter falado com Moisés de uma árvore mais frondosa, mais frutífera daquele lugar. Não, ele pegou algo que Moisés poderia não dar valor, para saber, não, realmente, se está acontecendo, só pode ser algo divino, porque dessa árvore aí não se espera nada. Assim mesmo era aquela nação. Aqueles homens eram homens despreparados, homens sem grandes qualidades, mas a grande questão não era na nação, era na força do poder de Deus. Então a conquista iria acontecer não porque aquelas pessoas eram perfeitas, assim como eu e você. Nós não somos perfeitos, e tudo que Deus vai fazer na nossa vida por meio de nós não depende exclusivamente das nossas qualidades, mas sim do Deus que opera por meio de nós. Em nome de Jesus, o que eu peço é que você, ouvindo esta aula, você perceba que você pode ser útil na obra de Deus, desde que você perceba qual é o teu chamado. Mas outro conselho Deus dá, outro conselho para a conquista, Deus dá para Josué. Ele falou assim, ó, não esqueça de Moisés. Como que ele falou isso? Quando ele falou assim, ó, Josué, como eu fui com Moisés,
Josué, como eu disse a Moisés, Josué, aquelas leis que Moisés declarou para o povo, tudo isso ele estava falando. Josué, o legado de Moisés não pode ser dissipado, não pode ser acabado, não pode ser esquecido, assim como também tudo que Deus operou por intermédio do seu servo. Isso é interessante. A nossa memória faz parte, eu já falei isso em outra aula aqui, a nossa memória serve para cientificar a nossa mente, para colocar um ponto de partida aqui, sabendo que Deus já operou antes e que Ele vai nos levar mais adiante. Então é isso, a nossa história é fundamental. Além disso, nós precisamos entender que a obra não é nossa, a obra é de Deus. O que Moisés fez deveria ser continuado por Josué e não destruído por Josué. Isso também acontece hoje em dia? Acontece. Paulo também faz essa recomendação. Quando ele fala lá, quando estava tendo aquela divisão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ele falou, querido, 1 Coríntios 3, 6 e 7, falou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, é importante o reconhecimento que aquela obra deve continuar, porque não é obra nossa, é obra do Senhor. Então nós precisamos, no nosso chamado, reconhecer isso. Josué deveria lembrar das palavras de Moisés, pelo simples fato de que era projeto de Deus. Quando Moisés falava, não, vocês vão conquistar a terra, vocês devem obedecer a lei, vocês devem se santificar, vocês devem ofertar, vocês devem se comportar com um povo diferente, Josué não poderia chegar naquele momento e dizer, não, agora é minha vez, eu mudo tudo. Não, porque aquilo ali não era plano de Moisés, era plano de Deus. Então isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, tá? O terceiro conselho que Deus passa então para Josué é o seguinte, viva, pregue e medite nas Escrituras. Eu vou repetir, hein? Isso é para mim e para você, conselho de Deus. Viva, pregue e medite nas Escrituras. De que forma? Deus estabeleceu 3 princípios para Josué. Primeiro, seja fiel. Segundo, fale a respeito da lei. E terceiro, prepare-se. De que forma foi isso? Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, ou seja, seja fiel à minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, prega, fala da palavra, ensina. Querido, eu sempre costumo dizer o seguinte, a melhor forma de você aprender Bíblia é você ensinar Bíblia. A melhor maneira de você ter um desenvolvimento, um crescimento espiritual é procurar alguém para discipular alguém. Ajude alguém espiritualmente, ensine alguém Bíblia, conte histórias da Bíblia, você vai ver quanto Deus vai operar na tua vida espiritual também. Isso é conselho de quem já tem cabelo branco. Então respeite alguns conselhos que eu posso te dar, porque eu já passei por algumas coisas também. Assim, antes medita nele de dia e de noite, fazendo que tenhas cuidado, fazendo segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A bênção de Deus condicional à obediência de Josué. Querido, Deus nos promete, mas sempre a bênção dele, a promessa dele está atrelada a condicionantes do exercício da nossa fé e da nossa obediência. Então não esqueça, nós precisamos assumir o nosso chamado, ter compromisso com ele e ser o fiel à obra que não é nossa, mas a obra que é de Deus. E assim encerramos o nosso tópico 2 da lição de hoje. Tópico de número 3. O tópico de número 3 é reconhecimento, compromisso e promessas. Nós vamos ver a parte mais de aplicação do chamado de Josué, aquilo que aconteceu com Josué e aquilo que deve ser aplicado também para nós. A primeira coisa é reconheça o seu chamado. Subtópico 1.
O Senhor, quando falou com Josué, no capítulo 1 de Josué, versículo 9, falou: não te mandei eu, Josué, não sou eu que estou falando com você, não sou eu que estou mandando você ir, não sou eu que te dei essa liderança. Então, o Senhor, ele está fazendo com que Josué tenha convicção de quem está chamando ele. E isso é importante porque nós todos passamos por crises existenciais, crises em nosso chamado, que são armas do maligno em nossa mente. Você acha que eu nunca passei por isso? Passei várias vezes, já tive momentos de contestar o meu chamado, já tive momentos de falar: não, eu não fui chamado para isso, eu não sei para que eu fui chamado. Foi a partir do momento que eu fui procurando conhecer aquilo que Deus queria que eu fosse, foi o que o Senhor foi amadurecendo no meu coração o chamado que Ele tinha para a minha vida, e hoje eu tenho a plena convicção de que Deus me chamou e para o que Deus me chamou. E a vontade que eu tenho, o desejo, a oração que faço é que você também encontre essa convicção do chamado que Deus tem em sua vida. E por que essa convicção ela é tão importante? Porque nós seremos tentados, assim como Cristo foi tentado na convicção do seu chamado. Olha só, o próprio Mestre Jesus foi tentado em suas convicções por Satanás. Onde? Mateus, capítulo de número 4. O inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Lembra? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas Satanás foi lá confrontá-lo. A si mesmo Satanás pode fazer com você. O diabo quis suscitar dúvidas em Jesus, assim como ele pode querer fazer surgir dúvidas na tua cabeça e na minha cabeça. Mas tenha convicção, o Senhor te chamou, o Senhor é contigo e glórias damos ao nosso Deus. O que mais nos aflige é que o Senhor, ele nos chama e às vezes nós nos sentimos incapazes para aquele chamado. Mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza pelo chamado. Querido, faça o seguinte, diga assim: eu vou fazer, Deus mandou e eu vou fazer, e Deus será contigo, Deus vai te capacitar, Deus honrará o teu ministério, o teu chamado, porque é Ele que está chamando, é Ele que está comissionando, não é o homem. A segunda coisa que nós aprendemos com relação ao chamado de Josué é que precisamos dar o nosso máximo, ou seja, dê o seu máximo. Em todo chamado, Deus pede um compromisso, e com Josué não foi diferente. Lá no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, o Senhor fala: esforça-te, esforça-te, esforça. Ou seja, em outras palavras, Deus está falando assim: Josué, dê o seu máximo, dê o seu melhor. E isso é muito comum, querido. Às vezes nós precisamos nos desligar um pouquinho de outras coisas que estão nos distraindo para dar o nosso máximo com relação ao nosso chamado. As pessoas muitas vezes se envolvem em muitas distrações que fazem com que a nossa energia seja dividida. É isso mesmo. Nós somos chamados, Deus coloca algo no nosso coração e a gente começa a se ocupar com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra. E não estou dizendo que é coisa banal, que é coisa que, não, pastor, é que eu estou trabalhando, não, que eu estou estudando. Não, tudo isso é válido, mas são ocupações que estão servindo de distração para aquilo que é principal. O principal na nossa vida tem que ser a convicção do nosso chamado e a execução deste chamado com todas as nossas forças. E isso nós não podemos esquecer. Nós precisamos entender o que é essencial para Deus e o que é supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Uma coisa que tem afligido muita gente, e qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, é sobre a procrastinação. É sempre deixar para depois. Eu posso fazer agora? Posso, mas não vou fazer agora. Vou fazer primeiro outra coisa. E isso a gente pode estar fazendo com o chamado que Deus entregou na nossa mão, com o talento que Deus entregou na nossa mão, com o dom que Ele entregou na nossa mão. Então perceba, entenda o que é prioridade e faça, cumpra o seu chamado. Eclesiastes 9:10 fala assim,
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então veio para a tua mão, irmão, faça com todas as tuas forças. E a terceira coisa que nós precisamos enxergar no nosso chamado é que todo chamado vem aliado com promessas. E as promessas de Josué eram as seguintes: prosperidade, derrota dos inimigos e presença de Deus. Olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então nós percebemos claramente prosperidade, derrota dos inimigos e presença de Deus. Quero te falar uma coisa, querido. O mínimo que você ganha quando você responde ao chamado de Deus, pela palavra de Deus, nós entendemos e temos a convicção disso. Se você atender o chamado de Deus, o mínimo que você ganha como promessa, sabe o que é? É a companhia de Deus, é a presença de Deus. E eu quero dizer, isso já é sensacional. Isso já é tudo o que você precisa. Se você vai cumprir o chamado de Deus, Deus estará contigo nessa jornada. E acredite, isso é tudo o que você precisa. Querido, então encerramos esse nosso tópico 3 e encerramos também essa nossa lição sobre chamado, sobre convicção, sobre saber para que Deus está me chamando. Mas não vai embora ainda. Eu queria concluir dizendo o seguinte para você: assim como Josué, todos nós temos um chamado, isso mesmo, específico da parte de Deus. Você tem um chamado específico. Nós temos a chamada universal de Deus para a salvação. Para a salvação, Deus chama a todos os homens, mas para situações específicas, ministérios específicos, Deus chama cada um de uma maneira. Deus te chamou. E o que Ele te chama, para o que Ele te chama, não é necessariamente a mesma coisa para o que Ele me chama. Entenda isso. Você precisa enxergar o teu chamado. Ah, não sei como fazer isso. Ora ao Senhor. Fala com Ele. Diz assim: Senhor, quero ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja para enxergar o meu chamado. A segunda coisa, descobrir qual é? Tenha a convicção do teu chamado. Tenha a certeza para o que Deus te chamou. E a terceira, seja fiel ao teu chamado e àquele que te chamou. Entenda, você sendo fiel ao teu chamado e ao Deus que te chamou, você não vai se arrepender. Deus será contigo e tudo o que você precisa realmente está na presença de Deus. Querido, eu quero orar por você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, mas já quero te fazer um convite: não vá embora, por favor. Não vai sem antes se inscrever no canal. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, nos ajuda, sabe? Porque quando eu vejo um comentário ali, alguém dizendo: pastor, estou orando por você, pastor, essa aula me edificou, isso nos incentiva a continuar com esse trabalho. Então nos ajuda, curte aí, comenta, compartilha com alguém, indica assim: olha, assiste essa aula aí do meu pastor, assiste essa aula do pastor Ednei, ele é meio doido, mas ele é legal, então vamos compartilhar, não tem problema não, irmão, pode chamar do que você quiser, não tem problema nenhum não, contanto que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, a mais corações. Vamos orar então? Quero orar por você, agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui juntos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa aula, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por aprender um pouco a partir da chamada de Josué, a partir desse chamado tão especial que foi o de Josué. Senhor, continua falando ao coração desse irmão e dessa irmã, continua abençoando esta família e que em nome de Jesus, teu nome seja glorificado por meio dos nossos chamados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você durante essa aula hoje. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. O lema deste canal
ame a palavra de Deus. Meu nome é Ednei Farnella, sou pastor auxiliar na AD Cairoz Tijuca, e se hoje você está saindo desta aula amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando você chegou, nós já estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração e à tua vida. E não esqueça, ame a palavra de Deus.